Ótimo. Então, eu já convido vocês a já começarem a participar pelo chat para responder, para a gente refletir sobre a seguinte questão. Quais aspectos você destaca, né? Você, né, professor de língua portuguesa, quando vai trabalhar a argumentação em sala de aula, né? Quais os pontos que você mostra para o aluno como importantes para se trabalhar a argumentação, tá? Então, aguardo as interações de Tiago, vocês para a gente poder partilhar. Oi! Tiago, vamos acolher também alguns professores que são de outras áreas, não é? Filosofia, Tavera, Farmácia, pedagogia, alguns da educação infantil, farmácia, não é? Geografia, temos um história. jornalista conosco, história. Então, todos vocês, de todas as áreas, porque a questão é a argumentação, tá bem? Então, encadeamento de ideias, vocabulário, um professor também, mecanismos linguísticos para o desenvolvimento da argumentação, né? Há também os conceitos e as premissas, né, que se mobiliza para defender ou construir seu argumento frente ao outro, sempre, não é? Uma questão que aparece muito é a importância do diálogo, né? E também o trabalho de um projeto de texto com marca de autoria. Este também é um conceito, não é? Importante no Bakhtin, né? Volta o embasamento teórico e científico, e aqui um último professor traz uma questão forte, que começar com os saberes que o aluno carrega, aquilo que ele traz com ele, né? Aqui ainda tem alguns foram falando, eu acho que coisas muito importantes, porque fala de como é importante a pesquisa associada à leitura, né? E trabalhar o conhecimento prévio. Acho, Tiago, que com isso já temos aqui Com certeza, Marinês, com vários certeza. dados, né? Uma boa, excelente participação, hein? Excelente mesmo. Muitos dos aspectos que foram colocados, né, que vocês puseram, durante a sistematização que a Marinês fazia, vocês perceberam que ela dizia: esse é um conceito bakhtiniano, autoria, ponto de vista, o discurso do outro, né, retomada do discurso do outro. Agora, outros foram por um outro caminho, disseram: olha, os mecanismos linguísticos, eles são importantes, a coesão constrói também a argumentação, a gente também está falando da perspectiva do Bakhtin, que não esquece, né, que não negligencia os mecanismos linguísticos, né? Porém, há perspectivas que só vão se deter em relação a esse aspecto, né? Por exemplo, a argumentação via linguística textual, ou a argumentação na língua de Crow, que a gente vai estudar. Então, esses aspectos que vocês nos apontaram, né, que vocês apontaram, mostra que, quando a gente vai pensar em argumentação, em desenvolvimento de capacidade, de competências argumentativas, né, a gente tem que pensar no modelo de argumentação que a gente vai usar, né? Então, se a gente vai trabalhar na escola com argumentação, com a escrita argumentativa, bom, qual é o modelo que eu vou usar? Eu vou usar um modelo só linguístico, ou um modelo em que o discurso do outro é um aspecto relevante até para organizar a construção linguística desse meu texto argumentativo, né? Então, há de se pensar nos modelos de argumentação que existem, né? Bom, quais são esses modelos, né? Obviamente, nós poderíamos dar um curso, né, e muito maior até, com cada um desses modelos de argumentação, mas o professor Plantin traz, né, em síntese, alguns aspectos desses modelos
argumentativos, né, que foram construídos por pesquisadores de vários países, ele organiza bem essas pesquisas em alguns polos, né? Então, o primeiro polo que o professor Plantin traz dessas pesquisas sobre teoria da argumentação, sobre argumentação, é o que ele chamou de polo das boas razões, né? Geralmente, quem vai estudar a argumentação, claro, vai lá na retórica aristotélica, talvez nos oradores latinos, né, Quintiliano, Cícero, mas muitos vão iniciar a discussão sobre argumentação por meio desses pesquisadores que estão aqui na tela. O Thumann, né, e o Perelman e a TK, né, que escreveu junto com o Perelman. O que esses pesquisadores, como que eles pensavam a argumentação, né? Eles colocavam uma forte ênfase na argumentação em relação à lógica, à razão, né? Então, é aquela ideia que ainda existe muitos materiais didáticos, né, de que o locutor tem que ter uma tese e ele tem que ter razões lógicas para defender essa tese. Então, essa é uma ideia que ainda persiste muito, né? Como se ter uma tese fosse fácil. Muitos aqui são professores de língua portuguesa, a gente sabe, a maior dificuldade do aluno, mas professor, como que eu vou criar uma tese? Eu não posso começar com uma pergunta, né? Para o aluno é mais lógico começar com uma pergunta do que ele já ter uma tese, né? Então, esse modelo, ele foi um modelo, esses modelos, né, criados depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, na década de 50 do século passado, são modelos que vão se pautar na argumentação em relação à lógica, né? À razão lógica, né? Aos argumentos lógicos, né? Até porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, depois da figura de Hitler, né? Não havia também uma outra possibilidade de eu pensar a argumentação em relação ao raciocínio razoável, à razão, né? Sendo que, durante a guerra, Holocausto, Hitler propagavam algo que era considerado irracional. Como que eu vou justificar a morte de milhões de judeus de forma racional? Isso não existe, né? Então, essas pesquisas do século XX, mais substanciais em relação à argumentação, né, especificamente na argumentação, nesse campo de estudo, sempre buscaram trabalhar argumentação em relação às razões lógicas, né, para defesa de uma tese, né. O Perelman e a TK, né, que foram pesquisadores, né, belgas, né, o Perelman da área do direito, da filosofia do direito e não da linguística, né, eles propuseram, voltando ao corpus de Aristóteles, voltando à retórica, eles propuseram tipos de argumentos. Por isso que até hoje eles são muito estudados e usados nas pesquisas em letras, né? Porque eles propuseram essas estratégias ou uma tipologia de argumentos. Mas, como eu disse, eles eram do direito. Então, a gente tem vários pesquisadores brasileiros, linguistas, que vão olhar essa obra, essa nova retórica que o Perelman e a TK propuseram, pensando no aspecto textual, né? No texto, ou seja, em vários gêneros discursivos, buscando entender os mecanismos linguísticos, o contexto de produção desses textos em relação à argumentação. O Perelman, quando ele propôs, ele usava frases, né? Então, esses primeiros estudos de argumentação, eles não estão preocupados com o texto, né? Mas com o nível da frase. O professor Fiorin é um desses linguistas brasileiros, né? Que tem esse livro Argumentação, em que ele vai retomar essa tipologia do Perelman e da TK, mas com exemplos de vários gêneros discursivos, né? A literatura com discursos políticos, né? Com discursos da ciência, com discursos multimodais, né? Com várias linguagens, então quadrinhos, etc., né? Para verificar, para compreender melhor essa
essas tipologias, né? Então, aqui a gente tem a tipologia que o Perelman e Atteker propuseram na nova retórica, que eles dividiam em 3 tipos de argumentos: argumentos quase lógicos, argumentos fundamentados na estrutura da realidade, argumentos que fundamentam a estrutura do real, né? Eu posso trazer isso para a sala de aula? Claro que eu posso, né? Mas foi o que vocês colocaram. Ao invés de eu trazer todas essas definições, essas tipologias, explicar o que é um argumento de retorção, ou o que é um argumento ad hominem, por exemplo, deixa o aluno falar, porque muitas vezes os alunos usam esses argumentos nas suas práticas cotidianas, mas não sabem os nomes, ele não sabe que se chama argumento de retorção, argumento probabilístico, e assim por diante. Então, eu posso trazer essas categorias, essas definições, mas o que vocês colocaram muito bem no chat, né? O aluno já usa a língua, então trazer esses saberes argumentativos que ele já usufrui, seja em casa, ou seja até mesmo para argumentar conosco, os professores, para a gente adiar a entrega de um trabalho para um outro dia. Isso é argumentação, eles argumentam bastante, né? Então, esses saberes prévios são muito relevantes para quando a gente vai trabalhar o ensino de escrita argumentativa e de argumentação. Bom, na década de 70, 80, a gente já tem uma pesquisa na área da linguística, né? Na linguística discursiva, linguística de texto, uma pesquisa mais robusta, né? Principalmente em língua francesa, né? Então, a gente já tem outras perspectivas de argumentação, né? Outras propostas que vão trabalhar argumentação em relação à linguística, mas ainda também no nível da frase, no nível da oração, no nível do período, e não trabalhando o contexto de produção, e não trabalhando o texto na sua completude, né? Então, são propostas de argumentação, tanto a do Dicot, argumentação na língua, quanto a do Griesa, a lógica natural, são perspectivas que avançaram bastante nos mecanismos linguísticos que vocês apontaram como elementos importantes para a gente trabalhar argumentação em sala de aula, né? Então, o Dicot, por exemplo, na sua proposta de argumentação na língua, ele vai trabalhar com os operadores argumentativos, né? Então, ele vai, por exemplo, trabalhar com os conectores, o mas, por exemplo, e ele vai dizer que o uso desses operadores argumentativos, né, mostram a intenção argumentativa do enunciador, né? Então, essas pesquisas, esses pesquisadores avançaram bastante em relação ao uso dos mecanismos linguísticos, em relação à argumentação, mas ainda no nível frástico, né, ou do período no máximo. Bom, aqui a gente tem já uma proposta também de um professor, de um pesquisador francês, o Patrick Charrodot, que é professor da Universidade de Paris, né, que ele tem uma teoria, né, que ele chamou de teoria semiolinguística, em que, dentro dessa perspectiva, ele pensa também, ele propõe um modelo argumentativo, uma organização argumentativa, né? Vejam que nesse modelo, que aqui eu trago a imagem dele, a gente já tem o outro, a gente já tem o sujeito-alvo, né, como aquele sobre o qual eu quero agir, influenciar, quando eu construo a minha argumentação. E pela flechinha, a gente consegue perceber que esse sujeito-alvo, ele reage, né? E diferentemente lá daquele modelo, daquele primeiro modelo do Tullman, que eu mostrei para vocês, aqui a gente não tem uma tese, aqui a gente tem um questionamento em relação ao mundo, né? Que, por meio desse questionamento, eu vou tirar uma conclusão, que é uma verdade, né? E a minha persuasão, minha argumentação vai ser para influenciar o outro acerca dessa verdade, porque ele próprio tem o seu questionamento, o mesmo questionamento, né? Tem a sua própria verdade e vai discordar disso. Então, veja que nesse modelo, que ele é bastante interessante, a gente já tem o outro,
né, que vai ser a favor ou contra, que vai me dar uma resposta em relação à minha argumentação, né? Bom, para a gente aprofundar isso, né, para vocês aprofundarem, depois vocês terão acesso a esse material, o professor Rui Grácio, que é um pesquisador que também trabalha com a argumentação, é um pesquisador português, mas que tem muitas relações com pesquisadores brasileiros, tem um vocabulário de argumentação, né? Então, aqui ao lado, aqui só tem a imagem, mas tem o link, né, depois vocês poderão acessar. Isso é útil para nós professores, porque ele traz os verbetes. Então, o que é um tipo de argumento ad hominem? Então, ele traz a explicação de uma forma bem didática, né, para a gente compreender esses conceitos da teoria de argumentação, né? Então, para nós professores, é um vocabulário, é um material relevante para a preparação das nossas aulas, né? Bom, e aí a Marinês agora vai trabalhar a argumentação na perspectiva do ciclo de Bakhtin, né? Porque embora eu tenha dito que a perspectiva do Charrodot, o modo de organização que ele propõe, é interessante porque já tem uma interação, mas veja que é uma interação com o sujeito-alvo, então ainda ela é face a face, né? O que a gente está trabalhando aqui é uma interação, é um diálogo, que não precisa ser só o face a face, é uma argumentação que se constrói quando eu retomo o enunciado alheio. Bom, então, essa parte eu pensei em trazer com o conceito da argumentação, e vocês vão perceber que hoje vai começar, e eu vou intensificar amanhã, é a concepção dialógica de argumentação, tá? Então, de modo geral, as pessoas, quando vão estudar argumentação, elas retomam esses teóricos a que o Tiago acabou de se referir. Então, a gente tem aí uma longa publicação que parte da retórica. Não é deste lugar que eu quero falar. Eu quero falar da argumentação na perspectiva bakhtiniana, tá? E depois a gente termina exatamente da teoria prática a escrita do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, no verbete, no dicionário de análise do discurso do Charrodot, né, ele tem um verbete sobre argumentação. Como o Tiago já apresentou, né, todo o trabalho, um quadro importante do Charrodot, eu só quero retomar esse espaço, né, dos estudos da argumentação na segunda metade do século XX, que chegou no Ocidente, no Brasil, né, o Tratado da Argumentação, na nova retórica do Perelman e da Lucie Titecar, os usos do argumento do Thoman, né? Depois, uma obra que marcou uma época, ninguém deixava de ler essa obra, O Dizer e o Dito, do professor francês Oswald de Crot, né? Em que ele introduz o conceito no domínio das ciências humanas, né? Mas ele ainda vai ficar marcado nos argumentos, na materialidade linguística. Em 1982, né, vem o Grise propor um modelo de uma lógica natural, o Tiago já falou. Aqui, os aspectos são os cognitivos. Bem, eu quero voltar, né, muitos de vocês conhecem, mas pode ser que tenha alguns que estejam começando pela primeira vez, depois até vocês podem colocar no chat, quantos de vocês, né, estão se aproximando, a partir deste curso, com o Bakhtin e o círculo, não é? Então, que
livro é esse? É feito do quê? É feito de gente, né? Então, o filósofo Mate Kagan foi praticamente o professor de filosofia do Bakhtin, né? Assim que a Revolução Russa, em 17, começou, quando ele regressou da Alemanha, onde ele tinha feito o doutorado dele, né, com Hermann Cohen. Só para lembrar, não é, que Kagan, como era judeu, né, não podia estudar na Rússia czarista, então os pais o mandaram para a Alemanha. E um pouco antes da guerra, aconteceu que ele volta em 16, e 17 vem a Revolução Bolchevique. Aí nós vamos ter Kanaev, o biólogo, a pianista Maria Udina, é só colocar no Google, ela é uma grande pianista clássica, ajudou muito Bakhtin, uma vez que ela era amiga do Stalin por causa da música, e ela conseguiu que o Bakhtin não fosse executado, mas fosse enviado ao exílio. O teórico da literatura, o Pumpiansky, o Pavel Medvedev, filólogo e também um estudioso da literatura, e o linguista, musicólogo também, Valentin Voloshinov. Aqui eu quero fazer uma referência, eu quero compartilhar com vocês uma referência, que aqui não é o caso de eu falar, porque o meu foco é argumentação, mas eu quero deixar a vocês o texto do professor Nikolai Vasiliniev. Ele é um professor russo da Universidade de Moscou. Ele escreveu esse artigo, Mikhail Bakhtin como professor universitário, está na revista Bakhtiniana, de 2018, vale a pena, é um texto fácil, e vocês vão se encontrar, porque o Vasiliev, ele traz um pouco o mundo, né, em que Bakhtin viveu como professor, né? Aqueles que não conhecem, aqui é o Círculo do Bakhtin, uma fotografia de Leningrado, entre 24 e 25, e quem está sentado, de barba, de charuto, que tem uma chaleira de chá, não é? É exatamente Mikhail Bakhtin, né? Ao lado dele, a pianista Maria Yudina, atrás o Voloshinov, o Pumpiansky e o Medvedev. E, em pé, a mulher de Vaginov, que era poeta, a Helena, a mulher de Bakhtin, e o próprio Vaginov. Também, só para a gente recordar, este é o mapa da Rússia na Europa Oriental, né? Só para vocês olharem onde está Moscou, por exemplo, e onde está Londres, onde está Oslo, onde está Copenhague, onde está Berlim, não é? Então, muita gente, hoje em dia, vai de ônibus, sai de Moscou e vai a Paris. São 2 dias de viagem, então vejam que não é algo extremamente distante, né? E Bakhtin vai viver muito no final da vida em Moscou, né? Devido ao exílio, ele vai ficar uma boa parte na cidade de Kustanai, e depois onde ele consegue se estabelecer, inicialmente como professor de escola secundária, Fundamental 2, ensino médio. E quando essa escola se transforma em universidade, é que ele vai para a universidade. Bem, isso posto, nós, então, vamos ver, né, esses pensadores, né, a perspectiva que eles propõem do conceito de argumentação. É um processo de interação discursiva, muitos de vocês responderam isso para o Tiago. O conceito de argumentação, ele parte, ele tem como foco e ele tem como resultado o diálogo, né? Então,
começa com o estupim da atividade argumentativa, depois eu sempre tenho uma pergunta, uma dúvida, né? Eu gosto das pessoas que trazem perguntas, né? Ter a pergunta é fundamental, né? A dúvida é muito importante. Depois, assumir o ponto de vista, vocês falaram disso, e também ter um interlocutor, justificar-se. Na teoria bakhtiniana, né, e agora eu cito a obra do Bakhtin, que é dos gêneros do discurso, a obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro, dos outros, para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes formas. Uma influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas críticas e uma influência sobre os seguidores e os continuadores. Então, a argumentação, ela precisa ter claro quem é o meu interlocutor, para quem eu vou escrever este texto. Isso é importante para vocês, professores de português. Quer dizer, coloquem essa questão para o seu aluno. Não é faça uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, mas quem você quer convencer, né? Então, aí nós vamos pensar essa teoria da argumentação na perspectiva dialógica. Ela estuda os argumentos na materialidade linguística. Lógico que eu preciso dos elementos de coesão. Lógico que eu preciso dos conectores e do léxico. Ele é um elemento integrante do funcionamento discursivo do todo do texto. Uma outra perspectiva dentro dessa teoria é focar a argumentação no enunciado concreto, né? Então, eu vou me opor a quem? Né? O Tiago já se referiu hoje ao discurso de posse do presidente Biden, né? Ele estava falando para os americanos, mas ele sabe que tem americanos a favor, americanos contra. Temos muitas participações, Marinês. Tiago, então podemos começar. Olha, acabou. Então vamos lá. 3 minutos. Ótimo. Espera aí que eu vou me organizar aqui, porque eu copiei e colei tudo aqui. Bom, então a Nirley diz, argumentar é posicionar-se a respeito de algum assunto, a defender um ponto de vista. O Jean Carlos disse que dissertar é um processo mais amplo, no qual os argumentos são utilizados para defender um ponto de vista. A Viviane disse que argumentar pressupõe ponto de vista, que argumentar pressupõe ponto de vista e dissertar, expor, apresentar. A Dolores diz que dissertar é expor, apresentar, e argumentar é defender, posicionar diante de um ponto de vista. A Luciana, idem, argumentar é defender um ponto de vista. A Nara, argumentar é fazer sua leitura sobre um assunto, entendendo e defendendo essa leitura. Dissertar me parece falar sobre o assunto sem que se precise defender sua ideia sobre este assunto. O Júlio, argumentar é convencer o outro no plano da razão, né? Então, vários foram por esse caminho, Marinês. Argumentar e defender um ponto de vista, uma visão do mundo, uma leitura do mundo, defender uma ideia perante o outro, né? Ótimo, Tiago. Tiago, eu acho, né, que a gente está vendo que são professores que têm clareza, né, que a argumentação ela tem essa mais do que expor, ela vai apresentar a sua autoria, ela vai estar diante de uma ideia em que ela vai ter que apresentar prós, contras, ela vai fazer um raciocínio, alguém falou em razão,
né? E a dissertação, a primeira coisa é que ela é uma exposição, né, de uma ideia, mas a dissertação tem uma marca do racionalismo e é um texto escolar, né? Então, é um tipo de texto, não é gênero, né? Ela foi criada para a escola. Na verdade, dissertação, ela vai aparecer, né, no início do século XIX, na escola francesa, né, no momento em que começam a chegar às escolas públicas os alunos da rede privada, não é verdade? Da rede pública. E esses alunos tinham um baixo repertório. Neste momento, o que faz, então, o grupo que trabalha, responsável pelo ensino de francês nas escolas? Vamos precisar incluir uma disciplina que dê repertório aos alunos. Qual a disciplina que eles incluíram? Literatura. E que mão que eles colocaram? A história da literatura, não é? Se de um lado, a partir daí, todos os alunos tinham de fazer uma dissertação para serem aprovados no ensino médio, no liceu, e depois para ingresso na universidade. Vejam, gente, isso é uma lei do início do século XIX e ela perdura no século XXI, não é verdade? Ela vai estar perdurando no século XXI e, com isso, nós precisamos ficar atento que ela é também uma mão bastante rígida da classe burguesa, porque é o repertório burguês que se espera que a escola passe, não é qualquer repertório. E, com isso, a dissertação ela só existe para os meios escolares. O que nós temos na vida é argumentação, porque ele vai ganhar diferentes gêneros. O editorial, a carta do leitor, né? O artigo de opinião, né? E hoje, com as mídias digitais, nós vamos ter o comentário, não é verdade? O abaixo-assinado, tudo isso vai concorrer. Então, só lembrando que essas questões são importantes, porque a dissertação, ela tem uma mão iluminista, ela tem uma mão exatamente bastante autoritária. Bem, e aí a gente passa a uma concepção de linguagem e de argumentação no Bakhtin e no Voloshinov, né, em que a concepção de linguagem para eles é uma relação com a história, com a cultura, com a sociedade, né, inaugurando a interação discursiva, gente, como realidade fundamental da língua. Não é que ela está extraverbal, não se trata de um contexto extraverbal, mas é constitutivo da língua, tá? A língua não pode ser separada do seu conteúdo ideológico, pois não é neutra, é um produto da vida social e da sua evolução é ininterrupta. E aí, a dimensão dialógico-axiológica da linguagem é que o texto é uma réplica ativa. Isto quer dizer, o texto é argumentativo. O discurso citado, discurso alheio, formas de discurso do outro, marcam a interação com as múltiplas vozes. E nós vamos ver que isso está marcado também de maneira linguística, né? As aspas, né? Os dois pontos, a citação,
né, a paráfrase, as várias formas linguísticas que nós vamos encontrar. O Voloshinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, na terceira parte, ele só analisa a construção sintática, né? Todo o texto expressa uma visão de mundo, apresentando o discurso do outro para além dos esquemas sintáticos de discurso direto e indireto. Portanto, vai um pouco além do que ensinar discurso direto e indireto. Na escola, e mesmo nas gramáticas, vocês consultem aquelas que vocês têm aí, didática, e o que vocês vão perceber? Que discurso direto e indireto entra no grupo de estilística. E de estilística como um estilo individual. E a gente passou a vida inteira ensinando discurso direto e indireto como 2 pontos e travessão, né? Apagando o diálogo. Então, era como se só tivesse uma pessoa, ela falava e ela respondia, porque era o outro que respondia, mas o foco não estava no diálogo, o foco estava na marca, na pontuação. Quando chega o Saramago, ele tira a pontuação. E aí, como é que fica? Chega o Saramago porque nós não conhecíamos e não tínhamos lido até então Joyce, né? O Ulisses do Joyce vai ser assim também. E essas questões, elas vão estar retomadas também no Machado de Assis. A página de pontuação do Machado em Memórias Póstumas de Brás Cubas é maravilhosa, e é a relação sexual que é feita só por pontuação. E a gente sente pela pontuação o respirar dos amantes. Então, isso é muito importante, não é verdade? Aí, nós vamos, então, olha o que diz o Voloshinov, nos faz relembrar exercícios gramaticais, reminiscências gramaticais de discurso direto e indireto, que está presente no livro didático. Ponha no discurso indireto, ponha no discurso direto, mas e daí? Isso quer dizer o quê? Né? Então, ficava algo extremamente, uma língua mecânica, né? Por ser um sujeito com competência linguística, só o conhecimento formal da língua é insuficiente. Só saber gramática é muito importante, mas só gramática é insuficiente. O sujeito necessita recuperar o discurso do outro e o transformar em texto singular para defender seu ponto de vista. Eu vou fazer, Tiago, um spoiler da aula de amanhã, porque eu acho que amanhã nós vamos ver isso no Enem. E como é que o Enem vai lidar com essa questão? Né? Essa é só um spoiler, viu, Tiago? E aí a gente vai exatamente na parte 3, em que Voloshinov nomeia para uma história das formas do enunciado na construção da língua, e ele diz, é uma experiência de aplicação do método sociológico aos problemas sintáticos. Eu recomendo com veemência a leitura dessa terceira parte. Lógico, todo mundo lê a primeira e a segunda, o sujeito ideológico, a interação. Eu recomendo a terceira. O discurso alheio é considerado um problema de sintaxe específica que a linguística não era capaz de dar conta, por ter elaborado categorias de análises fonéticas e morfológicas. O discurso alheio é o discurso dentro do discurso. E aí, o próprio Voloshinov faz a pergunta: como é percebido o discurso alheio? O enunciado alheio é percebido não por ser mudo, que não sabe falar, mas por um ser humano repleto de palavras interiores. Isso é fundamental. Os nossos alunos, eu preciso contar isso para vocês, todos falam português, tá? Eles nasceram, os pais, falando português. Então, eles podem construir
argumentos. Nós podemos habilitar essa voz para eles, né? E essa percepção ativa, ela está em duas direções. Eu gosto muito desse texto do Voloshinov, emoldurado pelo contexto real e comentador, e um segundo momento em que prepara-se uma réplica. Uma réplica é: eu tenho voz porque o outro tem voz. Se eu apagar a voz do outro, eu não tenho réplica, eu tenho discurso autoritário, né? Então, agora a gente vai ver o Bakhtin. Enquanto no Voloshinov a gente tem a interação discursiva, a gente tem o discurso alheio, no Bakhtin a gente tem o discurso do outro, né? As formas de discurso do outro. E o Bakhtin vai analisar o tema da transmissão do discurso do outro, não apenas nas questões relativas ao romance, mas a diferentes possibilidades de aprendizado da língua. A linguagem, entendida na relação intrínseca entre conhecimento e língua em uso. Aqui eu quero chamar a atenção, porque quando vocês veem a capa desse livro, você diz: a minha praia não é literatura, eu não vou ler. Mas o texto dele, a teoria do romance, o discurso no romance, é absolutamente linguística. É aí que ele traz o conceito de heterodiscurso e que durante muitos anos nós traduzíamos por plurilinguismo. Então, esse plurilinguismo da língua está discutido nesse livro. E aí, ele... não se esqueçam, ele era professor do ensino médio, do ensino fundamental, e ele aí vai dizer: a retórica, ela tem uma pessoa falando. A minha proposta é que a argumentação tenha, no mínimo, duas pessoas. Aí ele faz essa reflexão. A aprendizagem de disciplinas verbais conhece em dois modos colegiais básicos de transmissão assimilativa do discurso do outro, do texto, de regras e de modelo. A gente adora dar modelo. O Bakhtin pede que a gente dê, no mínimo, 2 textos. O aluno merece escolher e não seguir, né? E aí ele diz: essa do modelo é de cor, e a outra é pelas próprias palavras. Esses últimos modos põem em pequena escala uma tarefa estilística da prosa ficcional, e a gente pode dizer também do ensino. A narração do texto, pelas próprias palavras do aluno, é, até certo ponto, uma narração bivocal da palavra do outro, pois minhas palavras não devem dissolver inteiramente a originalidade das palavras do outro. A narração por minhas próprias palavras deve ser de natureza mista, reproduzindo nas devidas passagens o estilo e as expressões do texto em transmissão. Esse segundo modo de transmissão colegial da palavra do outro, pelas próprias palavras do aluno, isso é Bakhtin, hein, gente? Está em aspas. Incorpora uma série de variedades de transmissão assimilativa do discurso do outro, dependendo do caráter do texto a ser assimilado e das diretrizes pedagógicas aplicadas em sua interpretação e avaliação. E eu passo, então, à retomada do discurso do outro, que é sempre uma hibridização de vozes, a marca de entonação, né, o estilo, cujos traços gramaticais, sintáticos e composicionais pertencem a um falante, mas no qual estão, de fato, mesclados 2 enunciados, 2 maneiras discursivas, 2 estilos, 2 universos semânticos e axiológicos. Quer dizer, a questão valorativa é fundamental. Eu preciso orientar o meu aluno a saber que, quando ele retoma o discurso do outro, ele está marcando
exatamente a sua questão de diálogo. Ele está trazendo o discurso do outro para dentro. Pode ser de maneira híbrida, ele não cita, o Biden não citou em nenhum momento o presidente Trump, no entanto, todo o discurso dele era uma resposta ao seu antecessor. Óbvio, né? Então, é importante que a gente oriente os alunos, não é? Que sem orientação para ninguém, né? A gente só fica com as formas gramaticais, só fica marcando, você tem que usar o modalizador, você tem que usar o período composto por subordinação, as substantivas, as adverbiais. Mas o que é que eu quero com esse uso, né? Portanto, eu quero religar ao sentido, né? À vida. Quando eu discordo e concordo, eu assumo um posicionamento diante da vida, né? Bem, eu vou fazer esse último slide, parece que tem alguma pergunta, eu não sei, eu não consegui ler, Tiago, mas aí você me coloca. Qual é a função do discurso citado? É recuperar não somente a palavra alheia, mas o posicionamento axiológico resultante das relações entre discurso citado e citante. E aí, de novo, El Bakhtin na teoria do romance. Veja, focos muito próximos do Voloshinov em marxismo. O discurso surge no diálogo com sua réplica viva, forma-se na interação dinâmica com o discurso do outro no objeto. A concepção de seu objeto pelo discurso é dialógica. Eu paro aqui, Tiago, talvez alguém possa querer fazer uma pergunta? Sim, Marinês. O José Amorim levantou a mão em dado momento da sua fala. José, você gostaria de falar? Sim. Oi, professor. Oi, professor. Como a senhora bem lembrou da obra de Machado de Assis, o Dom Casmurro, e aí me fez lembrar um outro grande escritor. Podemos dizer que o Graciliano também vai ter a mesma atuação que o Sim, de Assis, sim. certo? Não, a gente vai ter vários, né? Vários escritores, vários poetas, cronistas, não é verdade? É verdade. Nós vamos encontrar isso. Lembrei de um outro, na poesia, no caso, o João Cabral. O João Cabral, né? A gente tem... você lembra, eu, por exemplo, para mim é inesquecível, né, do João Cabral, o Ferrageiro de Carmona, né? Eu mesma nunca fui a Sevilha, porque no Ferrageiro de Carmona ele diz: quando fores a Carmona, não esqueça de ver a Giralda, né? Ela é feita com as mãos e não com a forma. Ele está exatamente mostrando o processo criativo, né, que não pode ficar dentro de uma forma. Ele tem dentro de uma forma, embora ele tenha forma, evidente. Né? Esse, o Ferrageiro de Carmona, do João Cabral, é muito bem lembrado. O nosso tempo, José, não nos permite, né, abrir. Algumas pessoas que estão aqui conosco participaram das nossas aulas na pós-graduação. Aí nós tínhamos 4 horas, para dizer 4, mas é só uma retórica, tínhamos 5 horas semanais, não é? E aí os vários textos a gente pode fazer. Aqui eu estou um pouco pressionados pelo tempo. Perfeito. Pode continuar, Tiago? Obrigado. Imagine. Pode, Marinês. Bem, então agora o meu exemplo é exatamente uma redação de vestibular da Unicamp de 2019, né, em que a Unicamp, eu quero começar mostrando para vocês, e isso é importante para o aluno,
é mostrar como a gente precisa ler com os alunos não só a coletânea, mas também as instruções. Então, neste caderno, na prova de redação, acho que agora é melhor eu abrir para poder ler com mais facilidade, deverão ser elaborados 2 textos, texto 1, texto 2. Os 2 textos são de execução obrigatória, não deve haver nenhuma identificação pessoal nos textos. Neste caderno, deverão ser respondidas questões da prova de língua portuguesa e literatura. A prova deve ser feita a caneta esferográfica preta. Utilize apenas o espaço reservado para a resolução das questões. A duração da prova é de 4 horas. E aí, a gente tem essa proposta, que é um abaixo-assinado, né? E vejam que há aí colocado um problema. Você é uma estudante do ensino médio na rede pública estadual e soube de um acontecimento revoltante na sua escola. Sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas por suposta tentativa de doutrinação política. Ao ter iniciado o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos, com o texto a seguir. Então, vejam vocês que aqui há um problema. Há ameaça anônima por tentativa de doutrinação, né? E também, né, que ela não teve apoio da direção, vai falar em algum momento. E há esse texto, né, do filósofo grego Teócrito, em que Teócrito vai mostrar a importância do direito de pensar e a importância do direito de se posicionar. E ele vai dizer, parece claro, que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa, né? E ele está insistindo que suprimir o pensamento de quem quer que seja é o maior dos crimes, pois não é apenas um crime contra a pessoa, mas contra a própria espécie humana, uma vez que o pensamento é o atributo que distingue o ser humano dos demais seres criados sobre a face da Terra. Na vida da cidade, se um homem neutraliza dentro de si o direito de pensar, a cidade pode ser tomada e dominada pela ferocidade de um tirano, cujo despotismo levará o povo à morte pela fome, pela crueldade, ou por outras formas de injustiça e prepotência. E se não o povo todo, pelo menos uma parte do povo, certamente será arrastada à opressão, à tortura, ao cárcere ou a qualquer outra forma de perdição. Os tiranos não gostam que as pessoas pensem. Teócrito, da cidade de Corinto, na Grécia, ele escreve esse texto no século II depois de Cristo. Se nós escrevermos hoje, vocês vão ver que ele está muito atual. A direção da escola não se manifestou publicamente sobre o caso da professora, né, de filosofia. E aí, os alunos propõem, né, que os alunos façam. Você decidiu escrever um abaixo-assinado para a direção da escola em nome dos estudantes. E tem 3 elementos: reivindicar que a escola se posicione publicamente em defesa da professora, reivindicar a manutenção das aulas de filosofia que tematizem direitos humanos e justificar as reivindicações. Você deve levar em conta o texto acima quanto os excertos abaixo. Então, a coletânea 2 é o Armandinho, né, do Alexandre Beck. Por que tudo isso? Os professores são assim, tão perigosos? Para alguns, são sim, uma voz diz. Eles podem ensinar o povo a pensar. Então, essa voz
que mostra como os professores são perigosos, né? E um terceiro texto que é uma adaptação do texto, né, do professor Celso Laffer, A Reconstrução dos Direitos Humanos, e ele está exatamente analisando o pensamento da Hannah Arendt, né? E, de novo, a Hannah Arendt vai atualizar essa questão no século XX, né, com a questão de uma experiência totalitária do nazismo e do stalinismo, e a Arendt propõe assegurar um mundo comum marcado pela pluralidade, pela diversidade, o qual, através do exercício da liberdade, impediria o ressurgimento de um novo estado totalitário de natureza. Vejam como, quando eu não quero que ninguém fale, eu digo, isso eu ponho na mão de um regime centralizador totalitário. E aí a Hannah Arendt vai mostrar que no mundo contemporâneo, ela estava analisando exatamente o Holocausto, né? E exatamente a fala daquele que era o algoz. E qual era a frase dele? Eu só cumpri ordens, eu não tenho nenhuma questão, eu cumpri ordens. Este é o que a Hannah Arendt pega isto e ela faz, né, uma obra magistral. Então, o Celso Laffer retoma exatamente essa filósofa alemã que ficou muitos anos nos Estados Unidos. E a gente tem esse texto adaptado do blog do Sakamoto, né, em que ele o bicho está pegando na educação. Fico pensando em que mundo vivem os que acham que as escolas sofrem de contaminação político-ideológica, comandada por um exército organizado de militantes travestidos de professores. É uma baita contradição para quem diz defender a pluralidade. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção, vocês reparam, que é sempre um discurso a partir do já dito, né? Então, a primeira etapa do texto aqui do Sakamoto é o que os outros dizem sobre os professores, não é? Então, esse foco do abaixo-assinado, né, é um texto que explica e justifica os motivos pelos quais o abaixo-assinado foi criado e o que se pretende com essa manifestação. Gente, eu quero chamar a atenção porque eu escolhi a Unicamp, porque é a única instituição que exige no seu ingresso gênero do discurso e não tipo de texto, né? Então, ela trabalha com a vida real. O autor são alunos do ensino médio, né? Eles estão se dirigindo à direção da escola, procurando reivindicar uma manifestação pública e reivindicar a continuação das aulas de filosofia, dialogando com esses textos de coletânea que devem ser citados, o que é diferente do Enem, que é proibido ser citado. E a proposta 2, que é a postagem no fórum, eu gosto muito desse, porque vejam, de novo, a inovação da Unicamp trazendo um texto para circular na mídia digital. Então, os nossos alunos, muitos que não convivem com o espaço digital, aqui eles estão provocados a escrever nesse espaço digital. Sua professora de geografia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o tópico do Índice de Desenvolvimento Humano e crescimento do PIB, né, o indicador bruto, com indicadores de desenvolvimento, e propôs as seguintes questões.
Observe a classificação do Brasil nos rankings apresentados nos gráficos 1 e 2, interprete os textos 3, 4 e 5, e indique se haveria diferença no desenvolvimento social do Brasil, caso o país optasse por uma política econômica que tenha como consequência uma melhor classificação no ranking do IDH ou do PIB. Publique uma postagem no Cifórum, na qual, a partir da leitura, você deve apontar em qual ranking o Brasil subiria, se privilegiasse os aspectos de qualidade de vida e igualdade do desenvolvimento social, apresentar as consequências de priorizar o consumo para o desenvolvimento social e argumentar em favor do seu ponto de vista. Então, aqui nós temos o ranking do PIB e do IDH. Vejam vocês, todos saem de um caderno, sai de um jornal, que é o Estadão, mas de um caderno muito específico, que é de economia, e um outro que sai de um indicador americano. Então, o PIB, Produto Interno Bruto, medida que representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período. Vejam vocês os países, a Índia, a China, a Filipinas, a Noruega, a Croácia e o Brasil, não é? E depois o Índice do Desenvolvimento Humano, medida concebida pela ONU, para avaliar a qualidade de vida e desenvolvimento econômico da população. A coletânea 3 é a partir de um texto adaptado da Nina Guimarães, em que ela faz informações para repensar o consumo, não é? A indústria da moda é a segunda maior consumidora de água do mundo, só perde do petróleo. Então, dados quantitativos do consumo. Depois, as principais redes de varejo de moda do país, associada à BVTEX, Associação Brasileira de Varejo Têxtil, já notam melhora no ânimo dos consumidores. E, de novo, a Fundação Getúlio Vargas estima que em 2018 o PIB cresça 2,5%. Esse crescimento deve permanecer liderado pelo consumo. E, por final, um texto a partir do IDH, o que faz da Noruega o melhor lugar para viver. Pelo 12º ano consecutivo, só deu ela. A Noruega foi novamente eleita pela ONU como o melhor país do mundo para se viver. Segundo Jean Vandel, diretor do Departamento Administrativo do Programa de Desenvolvimento da ONU, o sucesso do país consiste em combinar o crescimento de renda com elevado nível de igualdade. Então, vejam, agora eu tenho um outro gênero, postagem no fórum virtual, e aqui é uma resposta expositiva-argumentativa, mas defendendo um ponto de vista por um dos ranqueamentos, ou IDH ou PIB, ou ambos. E as consequências dessa escolha para o Brasil, de novo, é um aluno do ensino médio, e, de novo, aqui não, é o fórum, o interlocutor é o fórum. E aqui é o momento do aluno identificar a polêmica. A polêmica é um dos elementos mais importantes da argumentação em relação ao papel atribuído ao consumo. Priorizar uma melhor classificação no ranking do IDH, no ranking do crescimento do PIB, priorizar ou não o consumo e suas consequências para a qualidade de vida e igualdade social. Portanto, o foco é articular informações, construindo uma resposta à pergunta que foi elaborada agora pela professora de geografia. Se no primeiro era filosofia, agora é geografia. Eu trago esses 3 livros e quero falar do terceiro, né? O texto do Plantin, a argumentação bifase, nós vamos mandar para vocês em PDF. Nara, pode perguntar.
Professora, eu me interessei pela bibliografia que você apresentou. Eu queria ver o livro, se não me engano, acho que é do Faraco. É esse aqui, ele saiu em dezembro de 2020. Ah, é porque eu quero tanto esse livro. Esse livro, ele é muito legal, tá? Eu acho que a perspectiva dele é bakhtiniana, eu recomendo. Tá, eu só queria anotar o nome, porque... Mas o nome, nós vamos de novo, hoje ou amanhã, a gente vai encaminhar para vocês aquela leitura recomendada. Porque aquele documento eu acho que eu não tinha colocado, mas vou colocar e vou reencaminhar. Essas leituras recomendadas porque eu acho que vocês podem, em algum momento, quererem estudar um pouco, aprofundar, e é por isso. Sim. Outra coisa que eu ia terminar de perguntar, professora, se no livro do Bakhtin, da Estética da Criação Verbal, tem algum texto que sirva também para falar sobre o assunto que a gente conversou aqui hoje. Ele tem um adendo, a edição que eu tenho, não sei se dá para a senhora ver. Olha. Dá. Então, esse aqui, ele tem um adendo falando sobre o gênero do discurso. Então, também se encaixa dentro aí dessa perspectiva que a senhora apresentou aqui hoje? Também. Sim. A estética, eu inclusive me referi a esse, só que eu estou trabalhando com a nova edição da 34, este adendo ganhou um livro que se chama Gêneros do Discurso. Na verdade, o professor Paulo Bezerra seguiu a orientação americana, né? Porque desde o início os americanos não têm estética da criação verbal, eles têm duas edições diferentes, Dialogical Imagination, que é a parte dos textos filosóficos, que é a primeira parte deste livro que você tem, são os textos filosóficos. E o professor colocou os gêneros do discurso para as pessoas que estão presentes, tá bem? Então, essa é a questão, tá bom? Vocês não se preocupem, porque é uma lista automática de todos vocês que estão conosco. Ela ela nos manda para o meu Drive em Excel. Fiquem tranquilos, tá bom? São 2 horas, mas a gente tem tanto a conversar, não é mesmo? Muito obrigada, viu? Tiago, a palavra é sua. Eu até vou desligar o meu som. Bom, então nessa última parte da aula, a gente vai trabalhar com uma análise discursiva, né, na perspectiva dialógica, privilegiando, né, textos do campo jornalístico midiático e das práticas de estudo e pesquisa. Na aula de segunda-feira, nós discutimos, né, as novas habilidades que a BNCC traz a serem desenvolvidas no trabalho com esses 2 campos, né? Então, no campo jornalístico-midiático, o trabalho com as fontes, né? Os nossos alunos, eles são bombardeados no digital com várias informações, com várias opiniões, né? Como separar esse joio do trigo, né? Para que o aluno não se perca nas fake news e informações inadequadas que muitas propagam discurso de ódio e assim por diante, né? No campo de estudos, das práticas de estudo e pesquisa, é interessante que é aí que a divulgação científica vai aparecer, né? Geralmente, até então, associava-se a divulgação científica ao campo jornalístico-midiático, à esfera jornalística. Só que a BNCC faz esse deslocamento. Não, a divulgação científica, ela é uma prática
do campo científico. Ou seja, quem tem autoridade, né, para discutir uma divulgação científica, né, dentro da ciência são as autoridades científicas, né? Quem vai contestar um texto de divulgação científica é quem tem autoridade para isso. E é algo que, principalmente hoje, nesses tempos de pandemia, né, a gente vê que todo mundo virou um cientista que vai opinar sobre as várias vacinas, as porcentagens, sem ter uma participação direta nesses estudos e nessas pesquisas, né? Então, a gente vai trabalhar com esses textos digitais desses dois campos. O primeiro é um artigo de divulgação científica da revista FAPESP, publicado recentemente, né, no dia 7 de janeiro deste ano, e o artigo tem o título Coronavac evita 78% dos casos leves da doença em testes no Brasil, aquela notícia que todos nós muito bem comemoramos, né? Então eu vou interromper aqui para abrir o site. Não dá para a gente trabalhar a mídia digital com uma imagem, né? Mesmo pensando nessa prática em sala de aula, aqueles professores que estão em uma escola onde oferece uma mínima estrutura de informática, é interessante até levar os alunos, né, para mexerem no hiperlink, para conhecerem essa estrutura da mídia digital, que é diferente, é um mundo diferente de textos impressos, né? Então, vou interromper aqui para compartilhar a página. Bom, hoje a gente vai poder explorar um pouco mais, né, a página digital em relação à segunda-feira. Um primeiro aspecto, né, que a gente pode olhar e que nós já discutimos na segunda-feira também é o hiperlink, né? São todas as possibilidades de caminho que o leitor tem. Não há uma linearidade como no texto escrito, né? Então, aqui tem os vários links, né, para as várias áreas que a pesquisa FAPESP, que essa revista de divulgação científica traz, né, os vários assuntos, e no corpo do texto a gente vai encontrar também vários hiperlinks, né? Antes de a gente passar para a materialidade linguística, alguns aspectos a gente tem que notar, né? Primeiro, a autoria, né, geral, institucional, a gente está falando da revista FAPESP, então se uma das habilidades que a BNCC traz para a gente no campo jornalístico, midiático, né, e no campo das práticas de pesquisa, é olhar as fontes, né, é ter esse cuidado com as fontes. Quem é a revista FAPESP? Será que há essa informação no site, né? Será que eu consigo, por meio dessas informações, verificar, certificar de que se trata de um site sério, né, onde essa informação que eu vou ler é uma informação crível, né, que passou por um processo de checagem, né? Existe uma validação? Nós temos aqui no site esse quem somos, né? A revista FAPESP, então, ela se apresenta, né, como uma revista que é editada pela FAPESP, que é uma agência de financiamento de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, né, mas que publica pesquisas de outros estados também, né, pesquisas a nível nacional, né. E eles colocam, e eles dão ênfase, nossa missão é noticiar e discutir de forma precisa, equilibrada e acessível os resultados obtidos em ciência e tecnologia no Brasil. Então, de forma precisa, equilibrada, né, em todos os campos do conhecimento em que se destaquem por seu impacto intelectual, social ou econômico. Ou seja, veja que nós temos um cartão de visita. Isso é importante a gente saber, né? Quem que está falando? Quem é esse hiperenunciador, digamos assim, né? Como que ele se apresenta, né, para nós? E nós temos essas informações aqui, né? Há esse cartão de visita, certo? Bom, um outro aspecto, né, para a gente olhar são os autores, né? Quem assina esse texto, esse artigo de divulgação científica?
nós temos essa informação também. Yuri Vasconcelos, que é um médico, né, um cientista, e Carlos Fioravante, que é um jornalista da FAPESP, né, que cobre as notícias, as informações em pesquisa científica, né? Que, portanto, né, é um jornalista especializado na divulgação científica, né? Então, veja que nós temos a fonte, né? Quando a BNCC fala que uma das habilidades é nesses dois campos e a gente tem um trabalho com fonte, nós temos aqui, não é uma informação que não tem dono, que não tem assinatura. Ela tem assinatura, ela passa por uma checagem, né? Naquela página anterior, onde eu mostrei aquele quem somos, mais para baixo, né, nós temos o nome de todas as pessoas envolvidas com essa edição. Aqui eu vou voltar, porque eu acho muito importante isso. Nós temos as pessoas, né? Nós temos quem é o conselho superior, nós temos quem são os responsáveis pela arte, né, dessa revista. Então, veja, há uma equipe, né, para montar, para organizar, para fazer a curadoria dessas informações e assim elas serem possibilitadas de serem acessadas, né? Isso é muito relevante. A gente vai ver que se a gente quer trabalhar, né, com fontes e com o digital, esses aspectos a gente tem que olhar. Como isso se reflete no corpo desse artigo científico, né? Veja que nós temos uma imagem, né, do Instituto Butantan. Então, nós temos aqui todos os profissionais em branco, com luvas, nós temos uma organização, né, passa essa mensagem de que é um instituto organizado, de que tem uma estrutura, uma infraestrutura para invasar, para produzir a Coronavac, a vacina, né? No corpo do texto, a gente não vai ter tempo de olhar tudo, né? Tem todos os hiperlinks, tem vários hiperlinks, né, que nós poderíamos analisar, mas é importante a gente observar as vozes, né, que são trazidas, né? É trazida a voz do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, né, que vai falar, que vai se posicionar sobre esse resultado de 78%. Depois nós temos a fala aqui embaixo do infectologista Sérgio Zimmermann, do Instituto Emílio Ribas, né? Então é um médico que participou desses testes, né, que conhece esse estudo. Então veja, são autoridades, né, são pessoas que conhecem. E aí é muito interessante a gente mostrar, veja, o Instituto não forneceu mais detalhes sobre os resultados da fase. Então, veja, embora seja uma revista da FAPESP, financiada pelo Estado de São Paulo, né, governo Dória, aqui a gente tem, olha, o Instituto, ele disse algumas coisas, mas não informou sobre outros aspectos desse estudo, né? Então, há uma preocupação aqui em trazer a checagem, né, do fato como ele realmente aconteceu, que fato é esse, o resultado de 78% de eficácia da Coronavac, em testes feitos aqui no nosso país. Né? Então, nós temos esses aspectos que são do digital e que a gente vê que eles influenciam na materialidade linguística, na forma de composição desse texto. Bom, agora a gente tem uma notícia de baixa confiabilidade, né? Por que eu estou chamando uma notícia de baixa confiabilidade? Porque eu fui procurar, né, se há algumas pesquisas que mostram como que a gente identifica se é uma fake news ou não. E eu encontrei, enfim, tem várias pesquisas, cada uma com seus critérios, que vão avaliar se uma pesquisa, se uma notícia é uma fake news ou não, ou seja, o grau de confiabilidade dela, né? Esse jornal aqui foi um dos jornais online que eu encontrei, né, que ele é considerado de baixa confiabilidade, né? Chama Diário do Brasil. Não sei se vocês
ou conhecia. Eu não conhecia. O primeiro aspecto que eu levantei aqui, né, nessa análise, né, é o quem somos, né? Quem é esse jornal? Qual é a equipe que checa essas informações, né? Nós não temos esses dados. Então, a gente não sabe quem são os jornalistas, a gente não sabe quem é essa equipe de arte, de edição, de reportagem, que vai checar e buscar as informações, né? Mesmo não nos mostrando quem é essa equipe, há uma notícia sobre a vacina, a Coronavac, né? O título dessa notícia é Infectologista, abre aspas, aqui a gente já tem no próprio título o discurso do outro, né? Não temos acesso aos estudos, divulgaram essas pesquisas através de PowerPoint, fecha aspas, né? Quem disse isso foi um médico infectologista, né? Também, mas que não participou como o outro lá no artigo de divulgação da FAPESP, não participou desse estudo, então não conhece esse estudo de forma aprofundada, não é uma autoridade para falar nisso. E é um médico infectologista ligado ao Ministério da Economia, né? Ou seja, ele está criticando esses resultados de eficácia da Coronavac, da vacina produzida pelo Instituto Butantan, né? Antes de a gente entrar ainda aqui na materialidade do texto, é importante a gente olhar esses aspectos aqui da página, né, de hiperlink. Então, a gente tem um link para doar dinheiro para esse jornal, mas, então, aqui nesse jornal a gente não tem nenhuma informação a respeito de equipe que faz a checagem, a reportagem, a edição, né, não tem quem é o responsável por esse jornal. Não, nós não temos a assinatura aqui do repórter, aqui dos jornalistas que redigiram essa notícia, e temos o pedido de doação, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção na estrutura dessa notícia, né? É uma estrutura feita pelo discurso do outro, de uma única pessoa, né? E a partir de uma entrevista que esse médico, ligado ao governo federal, ao Ministério da Economia, há uma entrevista que ele deu para um outro site, chama Brasil Sem Medo, e não para o site, e não para o jornal Diário do Brasil, né? E é uma notícia, veja, ela é composta pela voz desse médico, que vai criticar a eficácia da Coronavac, aquela de 50,38%, a eficácia global, né? Ele vai questionar esses dados e vai dizer que estão errados, porque ela não é tão eficaz assim, ela é menos eficaz do que isso, né? E a notícia ainda traz a entrevista desse médico ligado ao governo federal, ao site, ao canal da jornalista Leda Nagli, e traz um print de um comentário de um economista, ou seja, não é um cientista, não é um médico infectologista, não conhece os estudos, não trabalhou, né, diretamente com os testes da Coronavac, mas que se autoriza, né, a criticar também esses estudos e a dizer que eles estão errados, porque a eficácia não é de 50,30 alguma coisa, né? É de 49,69, ou seja, ela é abaixo de 50% e que, portanto, ela não é uma vacina boa para os brasileiros, não é eficaz. Então, veja que a gente consegue verificar, né, as fontes, né, e a confiabilidade desse texto jornalístico por meio do digital. Nós não temos as informações de quem somos, nós temos uma estrutura aqui, uma materialidade linguística que traz informações de um outro site, ou seja, não é a checagem deste jornal, né, não foi a reportagem, os jornalistas desse jornal que tiveram essa informação, pegou-se de um outro jornal, e nós temos a voz de um médico ligado ao governo federal, e nós temos a voz de um economista, que não é um médico infectologista, não é um cientista que tenha participado dos estudos da Coronavac. Gente, muito obrigada, viu, pela presença.